E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula de introdução à genética. Veja só, a genética tem aí como um cientista pai, né, o Johannes Gregor Mendel. Se você perguntasse para mim, Giovanni, para você quem é o cara da genética, eu ia dizer para vocês que é o Gregor Mendel. Porque o Mendel, ele foi de família pobre, não teve assim boas condições de estudo por conta financeira, mas ele teve a oportunidade de ir para um mosteiro e quem estudava na época do Mendel era quem tinha dinheiro, famílias que tinham dinheiro, tinham bom acesso a livros, acesso a uma boa educação, ou quem de repente estava ali no mosteiro, estudando para padre, para monge, também tinha acesso a bons livros. E o Mendel teve acesso ao mosteiro, teve acesso a uma boa educação, então nós chamamos ali de o monge, né? Gregor Mendel, ele ganha esse título, né? Gregor Mendel, Johannes Gregor Mendel. O Mendel é o pai da genética. E o Mendel, a gente pode dizer que ele teve um rigor científico. Ele foi muito feliz quando ele escolheu as ervilhas. Talvez se de repente ele tivesse escolhido um elefante para observar, não seria muito interessante, né? Por conta do tamanho e por conta que o elefante, quando se reproduz, produz lá poucos descendentes e demora muito tempo o processo de gestação. Já nas ervilhas, as ervilhas no processo de reprodução, elas têm características de tudo ou nada. Então é fácil de você observar se a ervilha é amarela ou se a ervilha é verde, se a ervilha ela é lisa ou se ela é rugosa. Veja que eu vou usar muito aqui o termo rugosa, que significa que é uma ervilha enrugadinha. Então, a ervilha pode ser lisa, pode ser rugosa. Temos aqui a vagem, a cor da vagem pode ser verde, a cor da vagem pode ser amarela. Essa vagem pode ser também lisa ou pode ser, né, uma vagem ondulada. Analisando a planta em si, a planta pode ser baixa ou pode ser alta. Então, temos características, veja só, tudo ou nada. A planta ainda pode produzir flores que são axiais ou flores que são terminais, somente na parte de cima da planta. A cor da flor pode ser púrpura ou pode ser branca. Então veja que nós temos várias características observadas com facilidade que facilita que o Mendel então pudesse observar quantas ervilhas são amarelas, quantas são verdes. É lógico que a cor da ervilha é mais fácil da gente comparar do que de repente ficar analisando o tamanho da planta. Então, vamos utilizar aqui como exemplo a cor da semente, a cor da ervilha, certo? Então, vamos lá. Se alguma questão aí perguntar para vocês, por que ervilhas? Porque as ervilhas, elas têm características de tudo ou nada. Ou a planta é alta, ou é baixa, isso facilitou a observação, beleza? Outra coisa, o Mendel teve um alto rigor científico. O que é um alto rigor científico? Imagine que eu tenho uma moeda aqui e eu jogo essa moeda para cima e deu cara. Eu pego a moeda e jogo de novo para cima, deu cara novamente. Jogo a moeda de novo para cima, deu cara novamente. Talvez eu poderia concluir o quê? Que toda vez que eu jogar a moeda para cima, vai dar cara, certo? O Mendel não faria isso. O Mendel jogaria essa moeda para cima talvez umas 1000 vezes, para ter certeza realmente que nas 1000 vezes sempre daria cara. Você sabe que não, né? Que existe possibilidade também de dar coroa. Então o Mendel, ele não iria se contentar jogando a moeda 3 vezes só para cima, ele ia jogar essa moeda umas 5000 vezes para cima. Isso a gente fala então de um alto rigor científico. Então, entendendo que o Mendel é o pai da genética, nós temos aqui a primeira lei de Mendel. Importante dizer, gente, que mesmo o Mendel tendo uma genialidade, ele foi um grande gênio aí da biologia por conta do quê? Por conta desse rigor científico, por conta de ser o pai da genética, mas infelizmente ele não teve reconhecimento em vida. Somente aproximadamente 20 anos depois que ele faleceu, é que alguns cientistas encontram os trabalhos do Mendel, têm acesso aos trabalhos do Mendel, e aí tem ali, né, a ideia, fala, caramba, esse cara escreveu, olha só o que ele traz aqui pra gente, ele traz aqui um estudo falando da origem da hereditariedade. Olha a importância do Mendel, gente. Ele traz uma ideia, respostas ali para a origem da hereditariedade. Alguns cientistas ainda defendem
que Mendel ele estaria à frente do tempo dele. Talvez por isso ele não foi reconhecido, porque talvez os cientistas da época ou outros pensadores da época não conseguiam acompanhar o raciocínio dele por ele estar à frente da época dele. A primeira lei de Mendel, a gente tem aí a parte teórica, que é a lei da pureza dos gametas, ou lei do monohibridismo, ou ainda lei da segregação dos caracteres, certo? Então, lei da pureza dos gametas, lei do monohibridismo ou lei da segregação dos caracteres. A gente já vai entender isso agora aqui analisando o experimento do Mendel. O que Mendel fez, né? A gente chama então de primeira lei, que é um monohibridismo com dominância completa, certo? Então vamos lá. A primeira geração nós chamamos de P, que é a geração parental. Normalmente, no cotidiano, a gente não usa escrever geração parental, a gente coloca só o P. Então, P de geração parental. O que Mendel fez? Pegou uma planta que produzia ervilhas amarelas e cruzou com uma planta que produzia ervilhas verdes. Mas antes de fazer esse cruzamento, como ele tinha um alto rigor científico, ele precisava garantir que essa geração era pura. O que Mendel chamou de puro, hoje nós chamamos de homozigoto. Como que ele teria certeza, professor, que essa planta era pura? Fazendo uma autofecundação dela com ela mesma. Você sabe que as flores, e no caso da flor aqui de ervilha, ela era hermafrodita, então teria uma possibilidade de autofecundação. Então ele faz uma autofecundação dela com ela mesma e vai produzir lá, sei lá, 4.800 ervilhas verdes. Ele repete essa autofecundação, produz lá 5.000 ervilhas verdes. De repente faz de novo, produz lá 4.998 ervilhas verdes. Opa, só produz ervilha verde, então ela é pura. Faz a mesma coisa aqui, autofecundação amarela, autofecundação só amarela, autofecundação só amarela. Então, repetindo isso, ele garante que ela é pura. Em nenhum momento ela produziu nenhuma ervilha verde. Uma vez que ele garante que essas duas plantas são puras, então ele faz o quê? Faz a fecundação entre elas e obtém uma geração filha 1. Essa geração filha 1, olha só a surpresa, 100% das ervilhas produzidas, ervilhas amarelas. Talvez ele deve ter pensado, né? Puxa vida, o que aconteceu com a característica verde? Hoje nós chamamos, né, de fenótipo verde. E aí ele teve uma brilhante ideia. Vou fazer a fecundação, a autofecundação dessa geração F1 com ela mesma. E vai obter então o quê? Vai obter uma geração filha 2. Entendendo que essa geração F1 já não era mais uma geração pura, mas era uma geração híbrida. O que Mendel chamou de híbrido, hoje nós usamos o termo heterozigoto. Mesma coisa, tá? Mas aqui Mendel usa o termo híbrido. Faz uma autofecundação e ele vai produzir aqui o quê? Uma proporção de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então veja que tem uma anotação importante aí para vocês. A proporção fenotípica aqui é uma proporção fenotípica de 3 para 1. O que é fenótipo? Fenótipo geralmente envolve uma característica visual. Ou poderia dizer que o fenótipo é a manifestação do genótipo. Então nós temos aqui 3 ervilhas amarelas, veja, geralmente envolve uma característica visual, 3 ervilhas amarelas para uma verde. Tá, mas aí o Mendel nesse ponto, o que ele vai concluir? Ele vai pensar, caramba, como pode uma característica desaparecer na primeira geração, mas reaparecer na segunda geração, a ervilha verde? Talvez você olhe aí para sua família e você possa observar uma característica que tem no seu avô paterno, não tem no seu pai, mas tem em você. Ou ainda, uma característica que tenha na linhagem materna, por exemplo, na sua avó materna ou no seu avô materno, não aparece na sua mãe, mas aparece em você. Como pode uma característica pular gerações, certo? E aí o Mendel conclui o seguinte: deve existir 2 fatores para cada característica. O que Mendel chamou de fator, nós chamamos de genes. Então deve existir 2 fatores. E nós vamos utilizar aqui então a letra V para representar esse gene. Professor, por que a letra V? Por que não a letra A? Pode ser qualquer letra, gente. Eu vou usar a letra V por conta de uma regra da genética que diz que, de preferência, use a letra da característica recessiva. Por que o verde é o recessivo? Porque na geração F1 eu tenho só ervilha amarela. Então, se eu tenho só ervilha amarela, quer dizer que a ervilha verde, então, é uma característica
recessiva. Então veja que eu vou usar Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho para ervilha verde. E vou usar Vzão, Vzão para ervilha amarela. Neste caso, professor, por que é Vzão, Vzão? Porque a ervilha amarela, gente, ela é pura também. Então por isso que tem que ser Vzão, Vzão. Quando essa planta aqui amarela vai produzir gameta, ela só produz gameta Vzão. Quando essa planta verde vai produzir gameta, ela só produz gameta Vzinho. Então vai produzir aqui na geração F1 a fecundação Vzão, Vzinho. Produto da fecundação Vzão, Vzinho. Realmente é híbrida. O que Mendel fez aqui nessa geração? Fez uma autofecundação. Fazendo essa autofecundação, então nós temos aqui amarela com amarela. Você vai ter Vzão, Vzinho cruzando com Vzão, Vzinho. E vai ficar como? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, coloca o dominante na frente, vai ficar Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, dá verde, né? Agora a gente vai anotar a proporção genotípica. Você viu que a proporção fenotípica foi de 3 amarelas para 1 verde. Mas como fica a proporção genotípica? Genotípica é tipo de genes. Então eu vou ter uma proporção genotípica de 1 amarela, só que Vzão, Vzão, para 2 amarelas Vzão, Vzinho, para 1 verde Vzinho, Vzinho. Então perceba, gente, que a proporção fenotípica em relação à proporção genotípica na primeira lei, ela é o quê? Não bate, né? Ela não é igual. Proporção fenotípica, 3 amarelas para 1 verde. Genotípica, 1 Vzão, Vzão, para 2 Vzão, Vzinho, para 1 Vzinho, Vzinho. Eu tinha falado que a primeira lei é a lei da pureza dos gametas. Os gametas são puros. Por quê? A geração parental, essa planta aqui, amarela, só produziu gameta Vzão. Essa planta verde só produz gameta Vzinho. Então os gametas são puros. A primeira lei também é chamada de lei do monohibridismo. Monohibridismo porque a geração F1 você formou um híbrido. Então por isso o monohibridismo. E a primeira lei ainda fala da lei da segregação dos caracteres. Segregação dos caracteres, na formação dos gametas, esses gametas se segregam, esses gametas se separam. Incrível o Mendel ter falado de segregação dos caracteres, segregação dos fatores, no momento que não tinha conhecimento de meiose. Então Mendel fala de meiose sem ter ainda esse conhecimento da meiose. Por isso uma grande genialidade. Vamos fazer um exercício para fechar essa aula então? Diz assim, ó. O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas em função da incapacidade da produção da melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Então, na questão do albinismo, a pessoa que tem albinismo, ela não tem essa capacidade de produzir ali a melanina, que é o pigmento que define ali a coloração da nossa pele. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, então a gente vai montar aqui, né, com relação ao albinismo, ó, considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai. Então nós temos aqui uma mulher e um homem, né, sendo ele filho de um pai normal homozigoto e uma mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal homozigoto, é correto afirmar que a probabilidade de esse casal ter uma criança, veja que ele não está preocupado com o sexo, albina é D. Então veja que eu vou destacar algumas coisas aqui com a minha caneta marca-texto ali, ó. Falei de homem e mulher. Estamos aqui falando de albinismo. O albinismo, gente, você tem um indivíduo que é normal e um indivíduo que é albino, certo? Na questão do albinismo, é uma característica recessiva. Então, o albino é azinho-azinho. Enquanto que uma pessoa que não é albina, ela vai ser azão-azão ou azão-azinho. Então, azão-tracinho. Então, nós montamos aqui, né, tiramos dados ali importantes desse exercício. Sabemos que temos o cruzamento entre um homem e uma mulher. Aí ele falou assim, eles possuem pigmentação normal. Então, quer dizer que eles são azão. Só que ele vai me dar uma dica, ó, sendo ele filho de um pai normal, homozigoto, e uma mãe albina. Galera, se ele tem uma mãe albina, quer dizer, o que a mãe doou para ele? Com certeza doou um azinho, então ele é azão-azinho. E ela, filha de um pai albino, então se ela é normal, mas é filha de pai albino, o que o pai doou para ela? Também só o azinho. Então esse casal, olha só, eu vou montar aqui o exercício para vocês. Temos ali um homem, uma mulher,
Eles são normais, pigmentação normal, então eles são azão. Mas ele tem o quê? Ele tem, né, um azinho, porque ele é filho de pai normal, mas a mãe dele é albina. E ela tem um pai albino, então eles são heterozigotos. Fazendo o cruzamento, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. A partir desse casal, nós temos essa descendência. 3/4 de chance de ser azão, azão, azão-azinho, azão-azinho, e 1/4 de chance de ser azinho-azinho. O que ele quer saber? A partir desse casal, a probabilidade desse casal ter uma criança albina é de albina vai ser azinho-azinho. Então, criança albina vai ser o quê? 1/4. Resolvemos assim o exercício, certo? Então perceba que um exercício que a gente aplica diretamente à primeira lei da genética. Veja que no texto ele fala que o albinismo, né, o gene alelo recessivo não produz a formativa. Aí é que eu montei aqui esse raciocínio. Então, importante, às vezes o aluno fala, professor, a genética é difícil. Não é, gente. É igual resolver um exercício de física, de matemática, que você precisa ler uma primeira vez, você lê a segunda vez, tirando os dados do problema, certo? Sempre importante isso. E se precisar, leia ainda uma terceira vez, para que daí você possa ter certeza que o teu raciocínio está correto. Beleza? Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima.